Bom dia, meus irmãos. Uma grande alegria estar aqui com todos vocês e poder participar deste culto de adoração ao Senhor e também refletir a respeito daquilo que Ele tem para falar conosco através da sua santa palavra. Quero pedir aos irmãos que abram comigo o Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Neste texto nós vemos Jesus se reservando em oração ao Pai e aqui buscando a intimidade com Ele num momento bastante dramático da sua vida. Minha intenção nesta manhã é refletir a respeito desta experiência de Jesus com a oração, a fim de que todos nós sejamos encorajados a viver uma vida de oração e de intimidade com o Senhor à semelhança do nosso Mestre. Eu estou bastante certo de que talvez nunca tivemos momentos mais sensíveis na nossa sociedade e talvez na nossa vida também, que tem requerido de nós uma dedicação cada vez maior nas orações. A última vez que eu estive trazendo a mensagem, eu trouxe esse tema, eu falei a respeito da oração no contexto de Neemias. Hoje, nesta manhã, estou aqui mais uma vez com a proposta de falar a respeito da oração, e hoje à tarde e hoje à noite, mais uma vez, eu estarei dando esta ênfase. E a minha oração diante de Deus é que Ele nos convença, nos persuada, para que nós tenhamos momentos mais preciosos, mais dedicados às orações neste ano, em que temos tantas dificuldades, tantos desafios para enfrentarmos, não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa sociedade. Especialmente neste momento em que nós estamos aqui reunidos, o Brasil está, na sua grande parte, se dedicando a festas que nós entendemos ser biblicamente reprováveis aos olhos de Deus. Então, meu desejo é que, ao estudarmos este texto, ao refletirmos a respeito deste texto, saiamos daqui mais comprometidos com a oração. Precisamos orar e orar mais e buscar mais ao Senhor. E este texto estará nos instruindo sobre como devemos nos colocar diante de Deus em momentos assim, olhando para o exemplo do próprio Senhor Jesus. Vamos ler esta passagem, verso 1 ao verso 26, que diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e agora o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Oremos. Senhor, nós, neste momento, com muito temor nos nossos corações, recorremos à Tua presença para pedir, para suplicar por Tuas bênçãos sobre nós, o Teu povo, mas também sobre o nosso país. Este povo, ó Deus, que ainda se encontra distante do Senhor e sofrendo as opressões dos corruptos. Oramos, ó Deus, pela libertação do nosso país, das cadeias espirituais, das opressões espirituais, mas também das injustiças sociais, das promiscuidades, das fraudes. Oramos, ó Deus, para que o Senhor santifique o Teu povo, a Tua igreja, a fim de que todo este país conheçam a Ti e conheçam que o Senhor enviou o Teu único Filho para morrer no nosso lugar, a fim de ter os nossos pecados perdoados, a fim de que as nossas vidas fossem justificadas. Nós oramos, ó Deus, neste momento, pedindo que a instrução da Tua palavra nos encoraje a ter uma vida mais dedicada à oração e que tenhamos realmente este comprometimento diante do Senhor a partir de hoje. Oramos por isso, Pai, e nos colocamos na Tua dependência, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós veremos aqui neste texto Jesus orando por basicamente 3 propósitos. A primeira parte da oração de Jesus, que nós lemos, do verso 1 ao verso 8, Jesus ele está orando a favor de si. Do verso 9 até o verso 19, Jesus se dedica a orar pelos seus discípulos, aqueles que com ele estavam. E a partir do verso 20 até o verso 26, Jesus passa a orar por aqueles que haveriam de crer, as gerações futuras. E em cada um desses momentos em que Jesus está orando, nós perceberemos detalhes muito importantes, e eu peço para que os irmãos deem total atenção, porque para cada um desses propósitos, nós temos muito a aprender a respeito da oração, a nosso favor, a favor daqueles que nos rodeiam e a favor daqueles que haverão de crer no Senhor Jesus. Vamos começar examinando qual é o cenário em que Jesus se encontra. Este cenário em que Jesus se encontra é o cenário no qual Jesus tinha acabado de anunciar o momento da sua morte. A sua morte estava se aproximando. Os discípulos, como ele diz aí no verso 32 do capítulo 16, eles seriam dispersos, cada um para a sua casa, e ainda deixaria Jesus só. Mas Jesus não ficaria só, porque o Pai estaria com ele. E Jesus, uma vez tendo dito isso, o texto do capítulo 16 deixa também claro qual era o motivo pelo qual Jesus havia acabado de anunciar aos seus discípulos o momento da sua morte. Voltando um pouquinho à página da nossa Bíblia, vamos perceber no verso 4 do capítulo 16 que Jesus tinha um propósito de deixar bem claro para os seus discípulos que os eventos
que estariam sendo realizados em torno da sua crucificação já estavam previstos. E eles deveriam saber que tudo aquilo que haveria de ocorrer, de acontecer, isso fazia parte do plano de redenção, do seu plano de salvação. Verso 4 do capítulo 16. No verso 7, Jesus também diz toda esta verdade, ele comunica todas essas coisas para que o Consolador viesse. Eles não ficariam sozinhos, mas o Consolador viria e traria consolo àqueles discípulos. Lendo o restante do texto, nós percebemos como o Espírito Santo consolaria os discípulos, fazendo-os lembrar de todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Também Jesus havia acabado de anunciar a eles o momento chegado da sua morte, como diz no verso 33, para que eles tivessem paz, para que eles recebessem paz. Essa paz aqui se refere à reconciliação permanente, segura dos discípulos para com Deus. E estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Vocês vão passar por aflições. Vocês sofrerão perseguições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci toda a hostilidade deste mundo e vocês também vencerão. Então, Jesus está dizendo essas coisas para que os discípulos fossem já preventivamente preparados para aquilo que haveria de acontecer na sequência. Então, entrando aqui nessa primeira parte do texto que eu gostaria de destacar, verso 1 ao verso 8, no qual Jesus está orando a favor dele mesmo diante do Pai, vamos começar examinando a partir do verso 1, que diz: tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas são essas que Jesus estava se referindo? Aquilo que já foi dito. Jesus acabara de falar a respeito do momento da sua morte que estava chegando, a sua morte expiatória e todos os eventos tenebrosos em torno da sua humilhação e da sua crucificação que estava chegando. Então, neste momento em que ele tinha acabado de falar essas coisas para os discípulos, ele agora se dirige ao Pai para falar com o Pai. Diz o texto que ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai. Aqui o filho recorre ao Pai, valorizando a intimidade e consolo diante da iminente morte. Como o Redentor não sofreu antecipadamente em razão dos sofrimentos que os homens lhes provocariam. O sofrimento de Jesus estava mais associado à ira de Deus que pesaria sobre ele por causa da sua morte expiatória. Toda a raça eleita que havia sido condenada justamente por causa dos pecados, Jesus haveria de carregar sobre os seus ombros toda esta condenação, toda esta culpa, todos os seus pecados. E neste momento Jesus sofreria a agonia da ira de Deus contra ele. Então Jesus recorre ao Pai, levanta os olhos para os céus e pede ao Pai, valorizando esta intimidade. Ele já estava sofrendo a agonia que haveria de passar naquela cruz, aquela aflição. Mas era exatamente naquele momento de aflição que ele recorreu ao Pai. Ele não se revolta com o Pai, ele não se rebela contra o Pai, mas ele se dirige humildemente ao Pai, valorizando a intimidade que a oração poderia lhe proporcionar naquele momento como homem. E aí, na sequência, ele diz: é chegada a hora. Muitas vezes os seus inimigos tentaram prender Jesus e até atacaram a sua dignidade física, tentando antecipar a sua morte, mas eles não puderam, foram impedidos, porque não era momento. Mas agora sim é o momento dele se entregar. Agora sim é chegado o momento dos seus inimigos, os seus algozes, o prenderem e o submeterem a muitos sofrimentos e o sacrifício na cruz. Este é o momento em que Jesus está vivendo em oração diante do Pai. Ele diz, na primeira menção aqui da sua oração: glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus havia dito que o Espírito Santo o glorificaria, sendo sua principal testemunha no mundo. Nós vemos isso no capítulo 16, verso 14, quando ele diz, a respeito do Espírito Santo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar.
o Espírito Santo seria sua principal testemunha no mundo. E ao dar testemunho a respeito do Filho, o Espírito Santo estaria o glorificando. Mas agora, ele pede ao Pai que o glorifique. Mas em que sentido ele pede ao Pai que seja glorificado? Os dois primeiros versos, verso 2 e verso 3, nos fazem entender em que sentido Jesus está aqui pedindo para que o Pai o glorifique. Então, no verso 2, nós lemos o seguinte: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele pediu aqui ao Pai a favor da sua ressurreição, que ele não permanecesse na sepultura, mas que ele fosse ressuscitado. A ressurreição de Jesus era uma manifestação da glória do Filho de Deus, mas também da glória do Pai. Ele pede a favor da sua ressurreição dentre os mortos, e a glória do Pai seria revelada no fato dele, Jesus, conferir na obra da ressurreição a vida eterna aos que nele creram, pois ele recebeu essa autoridade sobre toda a carne. Então, uma vez que o Pai o ressuscita de dentre os mortos, o Filho conferiria a vida eterna a todos aqueles que haviam crido nele. E nesse sentido, o Pai seria glorificado no Filho e o Filho seria glorificado no Pai. Esse é o pedido que ele faz no verso 2. No verso 3, ele pede para que seja glorificado no sentido de que o seu testemunho, contemplado por esses discípulos por toda a eternidade, seja motivo de glória também ao Pai, porque eles reconheceriam por toda a eternidade aquilo que o Pai e o Filho, unidos, fizeram a favor da salvação deles. Então ele diz no verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele ora para que ele seja ressuscitado dentre os mortos e para que os seus discípulos contemplassem por toda a eternidade aquilo que o Pai fez na sua ressurreição e como ele graciosamente conferira vida eterna a todos os que nele creram. E ele termina esta parte da oração onde ele foca a seu favor, aí a partir do verso 4, a partir do verso 4 até o verso 8, pedindo para que ele tivesse a oportunidade de glorificar o Pai na terra, consumando a obra que ele havia recebido do Pai para realizar. Ele diz isso no verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aqui ele se refere à missão que recebera e cumprira para com aqueles que nele creram. Que obra é essa que Jesus recebeu do Pai e que ele havia cumprido? Os textos seguintes mostram para nós, a partir do verso 6. Diz assim: eles receberam e guardaram o testemunho do Pai. Verso 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, a primeira coisa que ele recebeu do Pai, e que aqui ele está dando o testemunho de ter cumprido, é que os seus discípulos receberam o testemunho e guardaram, testemunho este a respeito do próprio Pai. Filipe, no capítulo 14 de João, chega a Jesus e pede para que Jesus apresente o Pai. Ele estava ansioso por isso, porque Jesus estava constantemente falando a respeito do Pai, das obras do Pai, da sabedoria do Pai, do poder do Pai. E Jesus, ansioso, pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Traga o Pai, nos apresente o Pai, permita-nos ver o Pai. E Jesus: como dizes tu, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava dando testemunho para eles, e eles receberam esse testemunho e guardaram o testemunho a respeito do Pai. No verso 7, eles reconheceram que o Pai é o autor da salvação em Cristo Jesus. Verso 7 diz: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Jesus está se referindo à sua missão, ao seu propósito messiânico, à sua origem.
Ele foi comissionado pelo Pai a realizar todas aquelas obras. E agora os discípulos reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, que havia vindo da parte do Pai com a missão salvadora. E Jesus está dando testemunho aqui que ele estava cumprindo tudo, havia cumprido tudo aquilo que o Pai lhe havia confiado na terra. Verso 8, eles reconheceram que o Filho foi enviado pelo Pai. Eles reconheceram isso através do testemunho de Jesus, como diz o verso 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E é exatamente por isso que no verso 5, voltando um pouquinho, ele pede agora para que ele seja retornado ou restaurado à sua glória na pré-existência humana, antes da criação. Olha o que diz o verso 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Mais uma vez, Jesus se refere à sua glorificação depois do sofrimento e depois da sua morte. Que ele volte para junto do Pai, que ele retorne ao seu estado da sua pré-existência humana, que ele seja glorificado e esteja junto do Pai mais uma vez. Ele fala isso não somente aqui, mas no próprio capítulo 16, verso 5, ele diz: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Também no verso 28, ele diz: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E ele está aqui apenas pedindo ao Pai para que este evento aconteça. E os discípulos testemunharam isso após a sua ressurreição. Jesus foi assunto aos céus diante dos seus olhos. Ele está voltando ao Pai. O Pai acolheu a sua oração, atendeu a sua oração, não apenas o ressuscitando dentre os mortos, mas também o glorificando, levando-o para junto do Pai. E agora o Senhor Jesus se encontra sentado à destra de Deus, de onde intercede por todos nós. Ele foi glorificado. Então, neste primeiro momento da oração, verso 1 ao verso 8, claramente Jesus está aqui orando a favor de si e de tudo aquilo que haveria de acontecer após a sua paixão, após a sua humilhação nas mãos dos romanos e a sua morte na cruz. A segunda parte desta oração, versos 9 ao verso 19, nós veremos agora Jesus se concentrando a favor dos seus discípulos, orando pelos seus discípulos. Ele ora por si e agora ele ora a favor dos seus discípulos. Primeira parte da oração a favor dos discípulos, ele diz no verso 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Na condição de sumo sacerdote, ele rogou pelos seus discípulos, não pelo mundo, ou seja, por todos os homens indiscriminadamente. E as razões são claras no próprio texto. A segunda parte do verso 9 diz por quais razões Jesus aqui ora especificamente a favor dos seus discípulos, e não por todos os homens indiscriminadamente. Ele diz, em primeiro lugar, porque esses foram confiados por Deus a Cristo. Segunda parte do verso 9 diz assim: mas por aqueles que me deste, porque são teus. Essa é a razão por que Jesus ora por aqueles, porque eles foram confiados pelo Pai a favor dele. Então Jesus ora por eles. Jesus se vê responsável de orar por aqueles que o Pai lhe havia confiado. Jesus se sentia na responsabilidade de cuidar dos seus discípulos, orando a favor deles, pedindo a favor deles, erguer os olhos para os céus também, para interceder por aqueles que haviam crido nele, os seus discípulos, os seus seguidores. Em segundo lugar, Jesus ora pelos seus discípulos, não apenas porque eles foram confiados pelo Pai a Cristo, mas também porque eles pertencem ao Filho e ao Pai, não somente a Cristo, mas também porque eles pertencem ao Pai, é o que diz o verso 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado.
Jesus está deixando claro que é na vida dos discípulos que a glória dele também havia se manifestado naqueles dias, e muito mais quando ele fosse assunto aos céus. Vamos nos lembrar que um dos propósitos de Deus na criação do homem é para que ele fosse instrumento de Deus na terra, a fim de que a glória do Senhor se revelasse diante de toda a criação. Ele cria o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, e lhes dá a bênção de serem fecundos e a ordem de se multiplicarem e encherem a terra. Era propósito de Deus desde o início, que a glória de Deus, segundo o profeta Joel, a glória de Deus se espalhasse por toda a terra, que todas as nações da terra e que toda a criação contemplasse a sua própria glória. E Jesus está aqui dizendo ter cumprido esse propósito nos discípulos, porque neles ele era glorificado. E ele ora pelos seus discípulos como este instrumento que Deus estabeleceu na sua intenção salvadora, conferindo-lhe a oportunidade de serem usados por Deus para manifestarem a glória do Filho, a glória do Senhor Jesus. Eles pertenciam ao Filho e ao Pai, e eram instrumentos da revelação da glória do próprio Filho. E no verso 11, na parte A, Jesus ora por aqueles discípulos porque ele vai para junto do Pai, mas os seus discípulos permaneceriam neste mundo hostil. Ele deixaria o mundo e os discípulos ficariam. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Ele ora por esses discípulos. E todos nós conhecemos a história do início da igreja cristã. Muitas coisas aconteceram na cidade de Jerusalém e fora da cidade de Jerusalém, em toda a Palestina, e grandes e fortes e intensas perseguições iniciaram contra os discípulos de Cristo. Jesus já está aqui antecipadamente pedindo a favor dos seus discípulos, porque ele iria para junto do Pai, mas os discípulos ficariam sob a condução do Espírito Santo, e ele ora a favor dos seus discípulos que ficariam no mundo. Ele pediu para que fossem guardados sob o poder e autoridade do Pai, unidos. Segunda parte do verso 11 e verso 12 dizem assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Como eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Enquanto Jesus esteve com seus discípulos, ele guardou os discípulos sob o poder e autoridade do Pai. Nenhum se perdeu, e aquele que se perdeu, ele se perdeu porque já estava prescrito, para que se cumprisse as Escrituras. Mas aqueles a respeito de quem o Pai havia reservado salvação, nenhum se perdeu. E agora ele pede para que quando ele for assunto aos céus, o Pai os preservasse, os guardasse. E aqui nós temos um ponto importante na teologia de João, que está clara no texto, é de que nós jamais perdemos a nossa salvação. E não perdemos por uma razão muito simples, porque não está em nós este poder de desfazer a obra de salvação. Nós somos guardados pelo próprio Pai. Nós somos preservados por Deus. E embora sofremos tentações, embora pecamos, e embora muitas vezes negamos as Escrituras, se o Pai nos alcançou com a salvação, nada poderá desfazer essa obra, porque ela é realizada pelo poder de Deus e pela sabedoria de Deus. Esta foi a oração que Jesus fez a respeito dos discípulos, que fôssemos guardados pelo próprio Pai. Ele pede isso ao Pai, mas ele também pede para que a alegria dele nos seus discípulos fosse completa. É o que diz o verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Jesus pede aos seus discípulos, pede a favor dos seus discípulos, para que o Pai
completasse a alegria no coração dos seus discípulos. O autor de Hebreus diz o seguinte, capítulo 12, verso 1 e verso 2: portanto, todos nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Sabe como Jesus suportou aquela cruz? Olhando para a alegria que lhe estava proposta, diz o autor de Hebreus. E eu gosto de dizer que esta é uma das mais preciosas riquezas que recebemos da parte de Deus. A alegria da nossa salvação. É olhando para a alegria que nos está proposta, de estarmos um dia na presença plena do Pai, em plena comunhão com o seu Filho, é olhando para esse grande e maravilhoso e inevitável evento, é que somos capazes de suportar as tribulações deste mundo, as hostilidades dos homens, as oposições àquele discurso que nós carregamos, o discurso da nossa fé, o testemunho do Senhor Jesus, é que suportamos as pressões que o pecado nos impõe. Olhando para esta alegria, para este gozo, para este prazer de estarmos na presença de Deus. E quando nós perdemos a alegria da salvação, irmãos, nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo. Não podemos permitir que nenhuma circunstância furte de nós esta alegria. Porque essa alegria é oferecida pelo Pai. Jesus rogou pelos seus discípulos nesse sentido, para que a alegria de Jesus, fosse completa em nós. E nós não podemos perder a alegria da nossa salvação. Não importa os sofrimentos que ainda temos que enfrentar. E neste momento eu tenho conhecimento de irmãos que estão sofrendo. Muitos irmãos da nossa igreja estão sofrendo. O que pode nos sustentar diante dos sofrimentos, diante do desânimo muitas vezes que toma o nosso coração, é olhando para a alegria que nos está proposta. Quando Jesus voltar, é olhando para a promessa de Deus em Cristo Jesus. E nós não podemos perder jamais a alegria. Lá no Peru, por muitas vezes, no trabalho missionário, vendo os irmãos carregando mochilas pesadas de Bíblias, subindo montes, ladeiras, caminhos difíceis, e ainda enfrentando a altitude, eu falava sempre para eles, quem foi comigo para o Peru já ouviu dizer isso várias vezes: força, alegria. É com alegria que nós trabalhamos, é com alegria que nós enfrentamos os desafios, é com alegria que nós superamos as dificuldades que nos afrontam, é com alegria. E se nós perdemos essa alegria, nós nos entregamos ao desânimo, e desanimados, nós não conseguimos ir muito longe. E Jesus, olhando para a alegria que lhe estava proposta, ele enfrentou a morte de cruz. Então, irmãos, não há nenhuma tribulação que podemos enfrentar sem a possibilidade de sairmos vitoriosos, porque Jesus venceu o mundo, e se ele venceu o mundo no nosso lugar, nós também podemos vencer, olhando para a alegria que nos está proposta. E foi esta a oração que Jesus fez a favor de seus discípulos. Mas também ele orou para que eles fossem livrados do mal, não do mundo. É o que diz os versos 14 ao verso 16. Olha o que dizem: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus não está querendo dizer que nós não pertencemos a este mundo. Ora, claro que pertencemos a este mundo, nós nascemos e somos filhos deste mundo. Jesus está dizendo que os discípulos não têm vínculos, não têm pactos com esse sistema mundano e pecaminoso, porque eles já foram separados por Deus em Cristo Jesus. Assim como o próprio Jesus não pertence a este mundo, nunca pertenceu a este mundo. Ele não tem qualquer aliança com esta sociedade pecaminosa.
E continua o verso 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. A palavra mundo no Novo Testamento possui pelo menos 6 significados. Pelo menos 6 significados. O mundo pode, em algumas ocasiões, se referir à criação, ao cosmos, ao planeta Terra, ao universo da criação de Deus. O mundo também pode se referir, em algumas passagens do Novo Testamento, à raça humana, a toda a espécie humana. O mundo, em algumas ocasiões, é uma palavra usada, como, por exemplo, lá em João, capítulo 3, verso 16 e verso 17, como uma referência à raça eleita. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava se referindo ao mundo da raça eleita, a todos os eleitos de Deus, porque, como diz o verso 17 do capítulo 3 de João, Jesus veio a favor deles. Mas o mundo também se refere em algumas ocasiões, como em 1 João capítulo 3, verso 13, a todos os inimigos do povo de Deus. E também a todas as nações, capítulo 24, verso 14 de Mateus. Mundo se referindo aqui a todas as nações da terra, representadas na visão de João, pelos eleitos que estão se aproximando do trono de Deus e de Cristo para o adorar. E por fim, Romanos capítulo 3, verso 19, nós vemos a palavra mundo aqui num contexto onde se refere a toda a sociedade humana corrompida pelo pecado. Então veja que a palavra mundo dentro do Novo Testamento possui vários significados. Então precisamos nos perguntar aqui para esse texto a respeito de qual mundo Jesus está se referindo, porque ele pede ao Pai para que os discípulos eles não sejam tirados do mundo, mas livrados do mal. O mundo que Jesus está se referindo aqui é o mundo da sociedade corrompida pelo pecado. Ele não pediu que os seus discípulos fossem levados imediatamente para as moradas celestiais, como ele disse em João capítulo 14, que ele vai para junto do Pai e ele está preparando moradas para que onde ele está, os seus discípulos estivessem também. Jesus não pede para que os discípulos sejam imediatamente levados para as moradas celestiais, mas que sejam preservados do mundo. Por quê? Porque os discípulos tinham a missão de levarem adiante o testemunho que eles haviam recebido de Jesus sobre o Pai. Pediu para que fossem, na verdade, guardados do mal, ou seja, das seduções internas do mundo que é hostil à verdade de Deus. Ele não pediu por escapismo, mas pediu por preservação. Ele não pediu para que os discípulos, diante da hostilidade do mundo, escapassem do mundo, mas que no mundo eles fossem guardados justamente dessas seduções internas que poderiam corromper os seus corações e a própria missão que eles estavam recebendo de Jesus. Por fim, irmãos, a respeito desta oração que Jesus faz por seus discípulos, nós vemos nos versos 17 ao verso 19, Jesus orando pela santificação, na verdade, e pelo comissionamento desses discípulos ao mundo. A santificação, ela foi relacionada aqui neste texto intencionalmente com a missão de testemunhar a respeito de Cristo ao mundo. O verbo santificar nem sempre possui o significado de tornar limpo, mas de separar para um fim específico. Jesus se referiu aqui à santificação dos seus discípulos, ou seja, da sua separação para uma missão específica no mundo, assim como ele foi. Quando ele diz, por exemplo, no verso 19, é a favor deles e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Jesus está aqui não dizendo que ele estava se purificando do pecado, mas que ele estava separado por Deus para uma missão específica. E é nesse sentido que ele está pedindo para que o Pai faça com os seus, que eles fossem livrados do mal, as seduções do pecado e ao mesmo tempo separados para esta missão específica de levar adiante a mensagem, o testemunho que eles haviam recebido por parte do próprio Senhor Jesus. É o que ele diz no verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O critério e o propósito é o mesmo propósito que Deus enviou Jesus ao mundo,
para cumprir a vontade do Pai, todos os seus discípulos também foram enviados pelo Pai. Todos os seus discípulos foram enviados pelo Pai. E assim, nós chegamos a essa parte final, onde Jesus está orando a favor dos seus discípulos. Ele ora a favor de si, ele ora a favor dos seus discípulos, e agora nós veremos dos versos 20 ao verso 26, Jesus orando a favor de todos aqueles que haveriam de crer nele. Todos aqueles que haveriam de crer nele. Verso 20 diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele pediu a favor, não apenas dos seus discípulos atuais, mas também a favor daqueles que haveriam de crer nele. E nesse sentido, nós fomos alvo da oração de Jesus. Depois de todos esses anos, centenas e milhares de anos, Jesus estava considerando eu e considerando você. Ele estava aqui, nesta passagem, rogando ao Pai não apenas por aqueles, mas também por aqueles atuais, mas também por aqueles que haveriam de crer nele. E a sua oração, nós podemos dividir aqui a favor desses que haveriam de crer em pelo menos 3 partes. Primeiro, ele pede nos versos 21 ao verso 23, para que fossem unidos em benefício do seu testemunho. Os versos 21 ao verso 23, ele diz, a fim, ou seja, existe um propósito, para que eles sejam para que eles sejam unidos. Para que eles sejam unidos. É a oração que ele está fazendo. E aí, no final do verso 21, ele diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele pede por esses que haveriam de crer, para que fossem unidos, a fim de que o testemunho de Cristo fosse levado adiante no mundo. Jesus não se referiu aqui à unidade externa da igreja, mas à semelhança moral entre os crentes, de modo que pudessem ser testemunhas vivas no mundo sobre o Pai e o Filho, uma unidade demonstrada na missão, uma unidade que leva o mundo a dizer, eu vejo Deus, eu vejo Cristo na vida desses crentes, como eu vi Deus, o Pai, na vida de Cristo. Esta é uma unidade moral, é um comprometimento uniforme em torno daquilo que o Pai havia revelado através do Filho de Deus. Vivendo desta forma, unidos nesse propósito, o mundo haverá de conhecer que Jesus Cristo está vivo, que Ele não está entre os mortos, Ele foi ressuscitado pelo Pai, e que a sua morte na cruz foi eficazmente expiatória por todos aqueles que pecaram contra o Senhor. E é na pessoa de Jesus que o mundo encontra a salvação, que o mundo encontra o Redentor. É na pessoa do Senhor Jesus. Então, a unidade da igreja, aqui, nas palavras de Jesus, tem um propósito que é missionário, levar o mundo a acreditar que Jesus veio da parte do Pai, para cumprir os seus propósitos redentores. Verso 24, Jesus ora para que eles possam estar com Ele na sua glória. Verso 24 diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus revelou sua ardente expectativa quanto ao dia em que todos estarão com Ele, para que contemplem a sua glória, não somente a glória da sua divindade antes da fundação do mundo, mas agora a glória dele como Redentor vitorioso, pois esta foi a glória que o Pai lhe conferiu. A expectativa foi de adoração por todos os crentes e de todos os tempos, porque Ele é digno dela. Essa foi a visão que João teve lá no capítulo 5 de Apocalipse, quando todos os representantes dos seres celestiais, todos os representantes da criação e especialmente todos os representantes da raça humana, todos os representantes de todos os crentes, os 24 anciãos, se prostram diante do Cordeiro de Deus, porque Ele é digno para desatar os selos e revelar a história da redenção que está presente no livro da vida. O Cordeiro de Deus é digno de receber toda esta adoração. E aqui Jesus pede para esse dia, quando todos os eleitos estarão reunidos diante dele para lhe adorar.
E ele pede ao Pai a favor disso também. Que um dia todos nós estaremos unidos com os crentes do passado, diante de Jesus, para o adorar, porque ele é digno de receber esta glória. E ele termina nos versos 25 e verso 26, pedindo para que o amor de Deus por Cristo estivesse neles também. O mesmo amor que o Pai ofereceu ao Filho, Jesus pede para que este mesmo amor seja conferido, ofertado a favor de todos os que nele creem. E diz a Escritura que não há prova maior do amor de Deus pelo fato de Cristo ter morrido em nosso lugar. De fato, o Pai atendeu a oração de Jesus, porque quando Jesus morre naquela cruz, é entregue naquela cruz, e toda a natureza se convulsiona diante daquela imagem, o Pai está revelando um profundo amor a favor de todos os que creem em Jesus Cristo. Ele nos amou, assim como Ele amou o seu Filho. E aqui, encerrando esta parte, nós vemos claramente Jesus orando a favor dele, Jesus orando a favor dos seus discípulos e inclusive por aqueles que haveriam de crer. Como nós poderíamos agora trazer essa mensagem para nós? A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos, como aplicação dessa mensagem, é que os irmãos atendam o nosso apelo como pastores dessa igreja. Que os irmãos orem a Deus. Que os irmãos, à semelhança de Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, que os irmãos orem a Deus. Que os irmãos ousem levantar os seus olhos para os céus para orar a Deus, para falar com Deus, para rogar a Deus, para clamar a Deus. Que os irmãos não se esqueçam desta nobre tarefa cristã, que eu e você recebemos de estarmos na presença de Deus em oração, expondo quais são as nossas expectativas, quais são as nossas necessidades, quais são as nossas angústias, quais são as nossas aflições, e que encontremos em Deus a paternidade que todos nós precisamos. Essa intimidade com Deus fortalece a nossa fé, nos previne, nos preserva e nos mostra e nos faz lembrar qual é o nosso lugar diante do Pai. Não é tomando decisões sozinhos, não é agindo como se Deus não existisse, mas é considerando que nós dependemos do Pai. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, considerava e valorizava a oração, quem somos nós para agirmos de forma contrária? Então eu suplico aos irmãos que a partir de hoje todos nós nos comprometemos mais com a oração. Nessa semana, no nosso grupo de discipulado, eu usei esse texto e falei a respeito disso, e nós saímos do nosso grupo de discipulado comprometidos, pelo menos até a próxima quarta-feira, que é o dia que o grupo discipulado da minha casa se reúne, saímos comprometidos de orarmos todos os dias por vários motivos que anotamos lá na hora. E essa segunda aplicação que eu quero trazer para os irmãos de forma prática, olhando para o exemplo de Jesus. Que os irmãos peguem uma folha de papel, se possível hoje, assim que sair daqui, e especifique pelo menos 5 motivos urgentes que os irmãos têm para orar diante de Deus a favor da vida de cada um. Então, pegar um papel e vou colocar ali quais são pelo menos os 5 motivos mais urgentes que eu tenho a favor da minha própria vida diante de Deus. E eu anotei no meu papelzinho 5 motivos para orar por eles, de forma específica, não deixando de orar por nenhum deles. Todos os dias, reservar um momento no meu dia para me dedicar à oração a favor daqueles motivos que eu tenho diante de Deus. Segunda parte na sua folha, motivos que você vai orar por aqueles que são próximos a você. Com certeza, você tem muitos conhecidos que são crentes, que são irmãos na fé, estão próximos de você, que neste momento estão sofrendo. Por exemplo, chegando hoje pela manhã,
na nossa igreja, tomei conhecimento do falecimento da nossa querida irmã Meri, mãe do missionário Eliezer. Neste momento, meus irmãos, neste momento, há uma família sofrendo a dor da despedida, entristecida. Se você pegar o boletim da nossa igreja, pode pegar agora se você puder, você vai ver na parte interna, no centro, numa coluna que se encontra do seu lado direito, uma lista não pequena de pessoas que estão pedindo orações. Irmãos nossos que estão pedindo orações. Olha quanto esta lista é grande. E quantas vezes deixamos de orar pelos nossos irmãos? Jesus não agiu assim. Jesus considerou os seus discípulos diante do Pai, rogou por eles, pediu para que o Pai os guardasse, os livrasse do mal, os separasse do mundo, os usasse como manifestação, como instrumentos da manifestação da glória de Cristo, que eles levassem o testemunho do Pai adiante. Jesus orou por eles. Nós deveríamos fazer o mesmo a favor dos nossos irmãos, orar por eles. Então, na primeira parte, na folhinha, no seu caderno, na sua agenda, coloque pelo menos 5 motivos emergenciais para você orar a favor de você diante de Deus. Com certeza você tem necessidades muito urgentes. Na segunda parte, coloque motivos ou nomes de pessoas crentes em Cristo que você estará se comprometendo a orar todos os dias a favor deles. Por cada um, pelo menos 5 pessoas. Se todos nós fizermos isso, imagina quantas pessoas nós estaremos orando, olhando para o testemunho de Jesus. A última parte na sua folhinha, você vai colocar por aqueles que haverão de crer, porque ainda não creem. Ou seja, você vai colocar na última parte da sua folhinha, nomes de pessoas que você conhece que ainda não conhecem a Cristo, que ainda se encontram afastadas da comunhão com o Pai em Cristo Jesus. É a hora de nós rogarmos por aqueles que se encontram perdidos nas trevas, para que possam crer, para que possam ter unidade, para que possam viver de tal forma que o Pai e o Filho sejam testemunhados através das suas condutas diante deste mundo. Nós temos muitas pessoas na nossa família, nós temos muitas pessoas no ambiente do nosso trabalho, nós temos muitas pessoas no ambiente das nossas faculdades, nós temos, talvez, dentro da nossa casa, cônjuges afastados do Evangelho, filhos afastados do Evangelho. Nós temos agora, neste momento, populações e mais populações mergulhadas na promiscuidade, no alcoolismo, na rebelião aos pais, na depredação de patrimônios públicos. Nós temos diante deste ano eleições importantíssimas no momento que nós estamos vivendo, bastante sensíveis em relação à política do nosso país. Nós temos muitos motivos, irmãos, para orarmos por aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus. Então, nessa terceira parte da sua folhinha, você coloca nomes ou motivos para que você ore especificamente por esses que ainda não creem em Jesus, para que creiam, para que se arrependam, para que sejam reconciliados mediante a obra do Senhor Jesus. Terceira e última aplicação que eu queria trazer para os irmãos é que os irmãos fizessem um compromisso, o mesmo compromisso que eu desafiei o grupo discipulado lá em casa, que os irmãos fizessem esse compromisso de pelo menos uma semana. Eu não vou dizer todos os dias durante todos os anos da sua vida, porque na prática nós podemos nos comprometer com aquilo que nós não vamos cumprir, isso não é bom diante de Deus. Mas pelo menos uma semana, pelo menos, de consagração a Deus. Talvez em jejuns e em orações, e você já tem a listinha para você todos os dias entrar no seu quarto, entrar no seu escritório. Quando você estiver dirigindo o seu carro, você parar, pegar aquela listinha e começar a orar especificamente por cada um daqueles motivos, como o Senhor Jesus fez e nós vimos aqui nesta manhã. Eu quero trazer esse desafio aos irmãos e quero incentivar os irmãos a fazerem esse comprometimento. Todos os dias, de agora até o próximo sábado, pelo menos, reservar um momento específico no seu dia para que você ore a favor de cada um desses motivos que você vai anotar na sua folhinha.
E ajude os seus filhos a fazerem o mesmo. Ajude os seus filhos a fazerem o mesmo. Não deixe ninguém de fora desse desafio que nós estamos assumindo nesta manhã diante do Senhor, de orarmos e nos consagrarmos de uma maneira mais intensa durante essa semana. E eu quero induzir os irmãos a um comprometimento diante de Deus, perguntando: quantos aqui aceitam esse desafio? Que bênção! Saia daqui hoje, pega uma folha, uma agenda, não precisa mostrar para ninguém, especifique motivos pessoais, motivos em torno daqueles que creem em Cristo, que você conhece, e motivos envolvendo aqueles que ainda não creem em Cristo, para que todos os dias, a partir de hoje, estejamos orando especificamente a favor de todos esses motivos. E Deus haverá de ouvir as nossas orações e a glória do Senhor será manifesta. Eu tenho certeza disso. Que Deus nos abençoe e nos conduza a uma vida de oração mais profunda e comprometida com Ele, porque esta é a vontade dEle para todos nós, como primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Vamos orar? Senhor, aqui está, Pai, a Tua palavra, que foi lida e explicada, demonstrando como o Teu Filho lidou com a oração em meio a um contexto de eminente morte, mas Ele não deixou de orar e de buscar o Senhor. E aprendemos com Ele aquilo que nós nos comprometemos nesta manhã a fazer a partir de hoje. Pedimos que o Senhor ouça a voz da nossa oração e que de uma maneira misericordiosa o Senhor possa trazer as respostas que tanto precisamos. Nos lembramos neste momento, Senhor, de todos aqueles que fazem parte da família da irmã Meri, que eles sejam alcançados pela Tua misericórdia, Senhor, consolados pelo Teu doce Espírito, e que eles se lembrem que a irmã Meri creu no Senhor Jesus e que a sua salvação não pode ser perdida, e que neste momento ela está no gozo do Senhor. Conforte os seus corações, ó Pai, e abençoe todos aqueles, ó Deus, que nós temos conhecimento, que neste momento também estão sofrendo. São casais, são famílias, são filhos. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, pois dependemos do Senhor. E rogamos, ó Deus, que as Tuas bênçãos nos alcancem, não porque merecemos, mas porque o Senhor é rico em misericórdia. É que nós oramos nesta hora, invocando para que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém.